Bom, boa tarde, Boa Boa bem-vindos. Um tarde. prazer ter vocês aqui. Meu nome é Gabriela Kubik. Hoje em dia, eu sou diretora de marketing aqui na Webidia Brasil. E a gente está aqui no SP2B, ao vivo. Talvez vaze um pouquinho de música, porque tá, né? O evento tá bombando. A gente passou vários dias aqui conversando com muita gente interessante sobre vários assuntos variados. Então, eu queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouco o que vocês fazem. Então, meu nome é Bianca Dramali, eu sou coordenadora de cursos livres da SPM, sou também palestrante, mentora, consultora, e tenho um conceito que eu tenho trabalhado bastante de curiosidade estratégica, né? Justamente a questão que o SP2B está trabalhando tanto de ampliação de repertório para tomada de decisões cada vez mais humanas, com a ajuda de tecnologia, mas cada vez mais humanas. Muito bom. Maravilha, obrigado por estar aqui com vocês. Sou o Rodrigo Vicentini, sou o CEO da Deezer aqui para América Latina. Minha expertise ao longo desses 20 anos de carreira é muito trabalhar com fandom, com comunidades, desenvolvimento de love brands e por aí afora. Muito legal. Esse é um ponto que até a gente trabalha muito aqui na Webidia, então acho que vai ter muitas coisas legais que a gente consegue conectar entre nós três. E aí eu queria começar perguntando para vocês, como vocês enxergam hoje em dia esse crescimento absurdo do entretenimento de um modo bem geral, né? Eu acho que a gente está cada vez mais atrás de novas formas de se entreter, que seja música, filme, série, games. O quanto isso cresce, de que forma vocês enxergam isso, cada um trabalho de vocês? Eu lembro há muitos anos assistir uma palestra do Roberto da Mata, né, antropólogo, e ele falando bem pré-pandemia que o entretenimento já era algo que estava atravessando várias áreas da nossa vida, né, a educação, né, não era mais só um setor, né, mas o entretenimento como linguagem, como vivência, e hoje isso está super potencializado, né, então, é quase que se não for divertido, de fato não prende a atenção, né. É um desafio, para o setor de educação, por exemplo, né, mas, ao mesmo tempo, também uma super oportunidade, né, para que a gente possa trazer leveza, a leveza da linguagem do entretenimento para outras áreas, por exemplo, a ciência, a comunicação da ciência e tantas outras. É possível falar de coisas sérias de uma forma, digamos assim, leve, não necessariamente divertida, mas leve, que é o que o entretenimento nos traz. Eu acho que é por aí. Até para complementar, a gente vive um grande desafio, né, que é essa economia da atenção, né? Todas as marcas, todos os negócios estão brigando entre si pela atenção, né, do usuário, do consumidor. E acho que até pós-pandemia, você comentou a palavra pandemia que me chama atenção, né? As pessoas estão sedentas por entretenimento. Tá todo mundo cansado de ser interrompido e quer curtir, quer estar com a galera, quer estar em comunidade, quer pertencimento, né? Então, para o meu negócio, né, que é a Deezer, uma plataforma de distribuição de música, de streaming, a gente percebe que as pessoas estão ávidas em consumir música, né? A gente acorda escutando música, faz o café da manhã, vai para a faculdade, vai para o trabalho, na condução, vai malhar, tem dias que não malha, mas também quando malha, ou seja, a gente Escuta sem malhar consome, também. escuta sem malhar, ou seja, você consome música o tempo inteiro, né? Então acho que isso faz parte do dia a dia, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade de se conectar com a galera, né? De estar com as tribos que você se identifica, né? De pertencer, de comunidade. Então acho que para o nosso negócio faz muito sentido, né? Então a gente percebe que as pessoas buscam cada vez mais experiências dentro do aplicativo para poder se conectar, para dividir minha playlist com você, juntar uma galera, fazer um churrasco, uma festa, e ao mesmo tempo também fora do app. A gente vê um movimento muito claro das pessoas, dos usuários querendo encontrar os seus artistas favoritos também. Então a gente tem feito muito essa história dentro e fora do app. Muito bom, acho que esse realmente é cada vez mais o próximo passo, eu acho que as pessoas entraram muito no digital, né, a gente foi do off para o on e agora a gente está voltando um pouco mais do on para o off para conectar todos esses pontos. Eh, Outra coisa que a gente tem percebido muito aqui é que a gente sente que antigamente tinha formatos mais longos, a gente foi ficando, né, questões de atenção, a gente foi migrando para vídeos curtos, mas hoje em dia a gente tem percebido uma certa volta aos longos formatos, até a gente tem uma certa dificuldade de acho que todo mundo cansou de ficar escolhendo, né, aquela coisa que você abre na Netflix, você fica às vezes mais tempo tentando achar uma coisa do que assistindo de fato um filme, uma série. Vocês têm percebido isso também e como que é essa questão da retenção da atenção, quando a gente fala de uma música, de ouvir um álbum inteiro, ou um podcast mais longo. Eu acho que isso vai muito, são ciclos, né, acho que
a vida é são ciclos que vão mudando, né? Então acho que a gente sim tem esse consumo instantâneo, as pessoas querem apertar o botão e resolver todos os problemas, né? E para qualquer negócio, mas a gente fica cansado também dessa coisa instantânea, sabe? Então a gente percebe que sim, tem momentos que você quer curtir uma música mais fácil, vamos dizer assim, numa vibe que você esteja, no momento que você esteja e tá tudo certo. Mas tem vezes que você quer um conteúdo mais longo. Então você pode consumir uma rádio, você pode consumir um podcast dentro do aplicativo e tá tudo certo, né? O que a gente percebe muito, né, até falando de tecnologia, e o algoritmo ajuda a gente nisso, a gente percebe que uma tecnologia que a gente tem, que chama Flow, por exemplo, eu consigo te oferecer moods, ou seja, humores para você consumir tua música. Se você não quer pensar muito, Uma escolher tua curadoria, né. playlist, eu sei que você chegou em casa, você tá num mood relax. Você vai apertar ali, eu já sei o que você gosta. E ali eu consigo preparar uma playlist no mood relax. Não, eu quero academia. Eu não quero escolher a playlist academia agora, eu posso, mas eu quero um ritmo mais acelerado. Eu aperto ali e fica mais fácil. Então, a gente percebe que vai muito do hábito de consumo. As pessoas querem facilidade em alguns momentos, mas não sempre. E tem horas que eu não quero saber de solução, eu quero criar minha playlist, eu quero curar a minha playlist. Então é outra vibe de novo, Uhum. entendeu? Eu acho que o comportamento do consumidor, né, nós somos seres complexos, né, o campo de estudos do comportamento do consumidor, ele é multidisciplinar por definição, né, da neurociência, à antropologia, a gente vai se cercando de campos de conhecimento para dar conta dessa complexidade. Então eu acho que a gente não tem mais uma coisa ou outra, né, como você colocou, é uma coisa é outra, depende muito do contexto do consumo, da situação do consumo, o mesmo indivíduo, perpassa por profundidades e agilidades, né, por coisas rasas e coisas simples e coisas complexas. Então, aí cabe às marcas, né, ofertarem todo esse arsenal, assim, né, esse menu de possibilidades, para que possa acompanhar todos os momentos da jornada, né. Não dificilmente você vai investir não tem uma bala de prata, cada vez menos tem essa bala de prata, né. Cada vez mais a gente tem que incluir, essa série de complexidades em forma de portfólio de produto, para poder dar conta, né, ser uma marca presente em tudo que o consumidor quer, em qualquer mood, em qualquer situação, em qualquer tempo, né. É tempo de profundidade sim, porque quando eu me interesso por uma coisa curta, um shorts, por exemplo, né, eu vou lá e falo: "Quero saber mais sobre isso", ou um corte de um podcast, pô, agora eu quero ouvir um Quero programa mais sobre esse inteiro, assunto, né? É né. Então verdade. é o snack para degustação ali, mas essa degustação pode ter sido tão interessante que eu vou querer o banquete completo. Então eu acho que as marcas precisam estar atentas a essa modulação de tempos, né, e movimentos do comportamento consumidor. E você até pegando o gancho, já que você é professora, você sente isso muito na sala de aula ao longo dos últimos anos, essa diferença dessa impaciência talvez, essa velocidade? Eu falo que a gente tá vivendo a sociedade do atalho, né. É. Todo mundo quer muito fácil, muito rápido, do emagrecimento, a estética, isso é um valor social hoje, né. O atalho, a agilidade é um valor social. Só que isso cansa, como você colocou. Muitos estímulos curtos, a neurociência já explicou pra gente que isso exaure o nosso cérebro. O nosso cérebro precisa de complexidade para ter sinapses boas, precisa do difícil, precisa do desafio, pra gente continuar, interessante, sabe, até como humano. Então em sala de aula é um desafio muito grande, porque, eu preciso, motivá-los, né, incentivá-los e mostrar que um pouco de profundidade vai fazer dele um profissional de mercado diferente, É. né, que vai poder entregar coisas, criar vantagens competitivas para as marcas onde eles vão trabalhar, mas ao mesmo tempo, um texto longo, né, o que que é longo? Um texto de 2 páginas pode ser longo para um estudante, É. mas para um estudante interessado em alguma temática, para um estudante interessado em música, por exemplo, no seu setor, ele vai querer ver um podcast longo com a sua entrevista, vai querer talvez ler uma biografia de alguém que fez diferença, então a gente tem que tentar capturar os interesses, mas ao mesmo tempo, é meu papel como professora, né, como educadora, também gerar incômodo. Eu não posso dar só a coisa do conforto para os alunos, né, só o que tem de interesse, porque às vezes é numa coisa inusitada, em algo que eu não imaginava que eu ia me interessar, que é onde eu posso aprender Hum. ter o maior gancho para o maior insight. É uma situação complicada, vocês perceberam que o desafio é grande, mas a gente vai rebolando nas experiências em sala ali. E acho que falta, acho que não só na parte educacional, mas acho que em tudo que a gente tem visto hoje, dado que é esse consumo instantâneo, falta curtir a jornada, né? Acho que Perfeito. eu vejo muito no mercado de trabalho, eu converso, faço processo de mentoria com jovens e tal, e eu sinto que com 17, 18 anos eles já querem virar CEO da empresa, Perfeito. né?
Eu adoraria que tivesse essa fórmula. Aliás, né, eu adoraria ter seguido essa fórmula, mas A é uma gente também queria o jornada. atalho, né? Exato. Então, assim, o LeBron James não chegou onde ele chegou porque ele acordou, jogou basquete, 19 anos ele virou o que ele é. Não, a Ivete não virou o que ela é em 1 ano, em 3 meses, ou clica aqui e resolve. Não, não é isso, né? Então, acho que tem esse desafio, né, das pessoas entenderem que nada é instantâneo, né? O superficial precisa aprofundar para você entender como funciona, mas leva tempo, né? Tem uma jornada a ser explorada para você aprender, para ver se é aquilo que você quer e por aí vai, né? Que ganhar músculo, né? É isso, precisa decantar, precisa maturar, né, precisa um É, pouquinho do curtir, fruir esse conhecimento, a jornada, os erros, né, total. como a gente quer só o resultado, e agora com as LLMs a gente quer a resposta certa e rápida, o atalho só se acelerou. Uhum. E aí sem jornada, como é que cria casca, como é que cria músculo? Não Não cria, cria, né, né? Não cria. Se frustra, né? se É frustra. verdade. Vocês falaram desse ponto da troca também, eu acho que isso é algo que a gente acompanha muito de perto quando a gente olha para as nossas comunidades que a gente trabalha mais, que são, culinária, videogames, entretenimento, tipo filme, cinema. Às vezes a gente tem uma sensação que são coisas meio solitárias, né, de você jogar videogame, de você parar para assistir uma série, um filme, sendo que no final das contas isso são coisas que a gente usa para depois trocar com outros, né, para dividir, conectar esses fãs. Você falou, né, de fandoms, a gente tem isso muito claro. Agora a gente tá com alguns projetos, por exemplo, voltado pra Marvel. Nossa, Marvel é uma comunidade tanto, as pessoas são muito conectadas. Então, graças, né, a 1000 ferramentas que a gente tem hoje em dia, você pode se conectar com um grande fã que tá também do outro lado do mundo. E eu sinto que a gente tem esse várias formas do algoritmo entender exatamente o que a gente quer e ser cada vez mais preciso, mas no final das contas a gente quer sair um pouco dessas bolhas, né, a gente cria umas bolhas e a gente quer dividi-las com outras pessoas. Como que vocês sentem isso também no trabalho de cada um de vocês? Eu acho que no caso da Deezer, né, a gente trabalha quando você abre o aplicativo ali, você tem milhões de música e centenas, milhares de gêneros musicais, né, acho que cada gênero musical é uma tribo, é uma comunidade. Tem a galera do rock, do pop, do pagode, do sertanejo, do axé e por aí vai, né. E sim, né, as pessoas querem fazer parte dessa história, porque eu vou pra escola, eu sei que lançou essa música tal, eu vou compartilhar com ela e tocou na festa, no churrasco, lá. Então, assim, eu quero fazer parte dessa história, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de senso de pertencimento, né? O que que a gente percebe? A gente consegue analisar, né, dentro do aplicativo, quem consome mais tal artista, né? Qual o perfil de consumo, né? O que que a gente faz com essa informação? A gente usa a tecnologia para hiperpersonalizar a tua experiência dentro do app. Eu sei que você gosta disso, eu vou te oferecer mais disso. E se eu te oferecer isso, eu perceber que você está pulando as faixas ou não está engajada, eu paro de fazer isso, eu tiro o pé, né? Eu não vou ficar te overwhelming, né? Te jogando tanta música que não tem a ver com você, né? Porém, o que a gente tem percebido também que é muito legal, e até uma novidade que a gente lançou essa semana, a gente lançou um projeto que chama Deezer Club, que é o quê? Eu consigo saber o que você gosta, que você consome tal artista, é a número 1 de São Paulo, do Rio, de Fortaleza, não importa, e eu começo a promover experiências ao vivo, né? Ou seja, eu vou respeitar a tua forma de consumir dentro do app, mas vou te levar também para fora do app, né? Então vou tenho pré-venda, ingresso, tenho LP da Shakira, tenho jaqueta do artista tal, ou seja, para você ter acesso a isso. Então a gente acha que essa combinação do aplicativo com ao vivo é super poderosa. Aí volta ao papo inicial de comunidade, de estar no ao vivo, de entretenimento, que a gente está desesperado para consumir entretenimento cada vez mais, né? A gente E quer você compartilhar também nessas Também, experiências, né. também. E você falou bastante a impressão de que algumas escutas, consumos, enfim, são solitários, né, como game, né, tem um imaginário que não é solitário. Se eu não jogar o mesmo jogo que a turma tá jogando, como é que eu converso sobre Exato. isso, né? Não tem Eu tenho um assunto. filho de 11 anos, eles jogam juntos conversando. Eles colocam viva voz lá ou no chat e ficam ele está jogando junto, ele não tá jogando sozinho. Não. Ele tá tendo uma experiência coletiva. Remota, mas coletiva. Ao mesmo tempo, você pode ter experiências compartilhadas do ao vivo, né, o ao vivo tá vindo de forma muito forte, Forte. né. Parabéns pelo produto aí, porque eu acho que tem tudo a ver, como é que a gente até o conceito mesmo de metaverso, como produto ele pode não ter vingado, mas como conceito ele continua existindo, se a Uhum. gente parar pra pensar. No momento em que, meu filho tá vivendo o universo do game com os amigos, ele tá num metaverso, ele tá numa outra realidade. Ele tá ali no sofá da sala ou no quarto dele, mas tá vivendo outra realidade.
imagética, né, É. e sensorial ali. E a gente tira a pessoa do metaverso e traz pro verso, pro mundo, Sim. físico também. Então acho que essa brincadeira aí, né, essa oportunidade que vocês vão fazer de conectar on e off, e a questão do compartilhamento é o que dá o senso de pertencimento, é a essência de qualquer comunidade. E só para comentar o que você falou, que é muito interessante, eu vi pesquisa que quando você pega a galera mais nova, eles não percebem mais a diferença da experiência física real do ao vivo versus a digital. Se for compartilhado é o que vale. Não, Exato. não muda, É isso. né? Então A emoção, a sensorialidade, é é a a mesma. mesma coisa. Ele é fluido, né, é Exato, fluido. exato. E um outro ponto também é essa questão do furar as bolhas que você colocou na sua pergunta também. Eu acho que apesar da gente ter, alguns fãs e alguns gostos muito solidificados, a galera do rock, do funk, eu acho que também existem personas que são fluidas também entre gêneros musicais, né, você sabe Super, melhor do que eu super. nesse sentido. Então talvez o furar a bolha seja também participar, de cross comunidades, né, de comunidades que talvez não pareçam ter muito a ver num primeiro momento. A gente está saindo das caixinhas, né, o marketing durante muito tempo tentou encaixotar, né, os consumidores, né, os gamers, mas não sei se tem mais tanto isso, né, Eu acho acho que que isso não, está intercambiando, assim. não tá tão, é aquela história, não tá tão claro esse perfil, né? Porque Uhum, ele tá fluido, ele navega, o cara que gosta do rock, ele pode ter uma playlist de pagode e pode gostar do axé e tá curtindo uma música do sertanejo perfeito. e tá tudo certo, né? Uhum. Eu acho que agora o desafio das marcas é muito mais chegar direto no usuário, né? É No isso, fã, é isso, né? é isso. Então, que é a história da hiperpersonalização. Como que você faz isso sem interromper, dando senso de comunidade e agregando valor, né? É Tendo isso. propósito, né? Acho que esse que é o Uhum, desafio para as marcas. Não, uhum. total. E principalmente, eu acho que tem essa pessoa que tem vários nichos musicais, mas quando ela se conecta ainda com outros nichos, fica cada vez mais interessante, né. Eu sinto muito, a gente estava falando do gamer, do nosso imaginário, que já é um imaginário antigo, mas que ainda Exato, tá datado, né. permanece um pouco, assim, essa ideia de uma pessoa muito solitária, sozinha no quarto, e que de fato hoje em dia ela pode estar sozinha no quarto, mas ela tá ultra conectada com outras Uhum. pessoas, com uma comunidade muito forte também, com um senso de pertencimento muito forte com essas outras pessoas. E essa pessoa que é muito gamer também pode adorar séries, filmes, ela se alimenta, ela sai, ela passeia, ela vê gente, Total. ela tem, né, muitos pontos de contatos que a gente às vezes deixa um pouco de lado. Eu lembro sempre assim, uma coisa que me surpreendeu anos atrás, a gente fazendo esse cross entre algumas das nossas comunidades, vendo como o gamer se conecta muito com a parte de saúde também, porque Olha, tem dentro dos gamers tem, esse nicho de profissionais do esporte, que aí tomam, eh, cerveja sem álcool para poder ficar focados nos jogos, eles tomam coisas, né, para não só de batata chips eles e vivem fora Coca-Cola. da interface, né, do com tela, com Total. console, né, eles Total. fazem outras São coisas. atletas Porque quando a gente profissionais fala também. "o gamer", né, parece que a pessoa só faz É. isso, né. Exato. Então acho que a gente tem que ter cuidado com essas tags que a gente coloca nos seres humanos, É quase sabe. preconceituoso, né? Assim, É é isso. gamer. Não, pelo É, contrário, é o ser humano que tem hábitos de é consumo isso, em moods diferentes, em é momentos isso. diferentes e, enfim, é uma oportunidade das marcas engajarem, né? E olha como os dados podem ajudar, né, você falou de um cruzamento entre bases aí, né, como os dados podem ajudar a entender essa complexidade humana. Eu cruzo e falo: "Gente, olha, a pessoa que está aqui na comunidade gamer, X% das pessoas que estão na comunidade gamer também estão na comunidade de Não, saúde". Aí você total. fala: "O que que tem a ver?". Tem a ver, ele Ser humano, né? também é atleta de alta performance, e aí o porquê só o qualitativo traz. Vocês tiveram que investigar provavelmente o porquê desse dado quantitativo está aparecendo dessa maneira, né, é por aí. Verdade. Pensando em música, aí mesmo que eu acho que é um prato cheio, porque a música acompanha a gente em todos os momentos da nossa vida, né. Eu, não sei, em casa meu marido só toma banho ouvindo música, É. mas aí é um tipo diferente de música que a gente vai ouvir cozinhando, que é um tipo diferente de música que a gente vai ouvir quando a gente tá saindo de casa, enfim, hoje uma das comunidades que cresce muito, e é só olhar aqui em volta, né, são os corredores, que também, nossa, eu acho que a música é uma coisa quase indispensável para a maioria das pessoas na hora de correr, né. É, e a gente percebe, né, que o hábito de consumo, né, fora mudar ao longo do dia, com quem que você tá, a galera que você tá, o evento que você tá, o que você quer fazer, a gente percebe que tem muito lançamento, né? Então, pra vocês terem como referência, a gente recebe na plataforma cerca de 170.000 novas músicas todos os dias, Meu né? Deus! É impossível você acompanhar o que está acontecendo, né? Mas, acho que o mercado brasileiro tem algo muito único,
que gêneros musicais são criados do nada, né. Então você tem gêneros ou novas músicas ou novos hits que viram trends muito rápido, né, e também caem muito rápido, né. Então é muito difícil você poder falar que tal usuário gosta somente do sertanejo, por exemplo, que tá tocando agora, Uhum, né. Pode ser que ele tá gostando daquela faixa só e tá tudo bem. E uhum, ele, cara, adora rock, né. uhum. Então acho que essa fluidez de consumo de música é muito interessante, né. Então não tem a gente olha ali dentro do aplicativo, não é aquela história, eu tenho 5 perfis de consumo. Não sei nem se eu tenho mais um perfil, Infinito quase, né? segmentado para falar esse tipo. O que eu tenho, o que a gente faz muito, é em volume de consumo, né. Aí a gente põe lá, esse aqui é o super fã, esse aqui é o fã casual e por aí vai. Que aí sim, eu sei que esse cara é o que mais escuta a Shakira. Tá, vamos entender mais o que está acontecendo aqui. Vamos entender se as playlists que a gente coloca ao redor funcionam para ele, né. Então acho que essa que é a beleza, né. Não é mais sobre o gênero ou o artista, é entender o consumo dele, mais profundo, né. É, eu acho que são marcas orientadas, já você está trazendo o exemplo da Deezer, são marcas orientadas ao consumidor, ou pelo Pelo consumidor, consumidor, né. né, não é uma marca que decide por produto, você recebe, né, esse caminhão de novidades e você vai distribuir de acordo com os gostos, interesses e lógicas, das situações de consumo, né, e desse consumidor. E tem o poder do dedo, que é, ele não gostou, eu sei, porque ele faz isso, ele põe para o lado, acabou, ele pula a música e não escuta nunca mais. Então assim, eu consigo ler ali dentro se aquele lançamento funcionou para ele ou não. Se Uhum. aquela playlist ele recomendou, se ele Mas salvou. você está ofertando a novidade para ele, né, é o seu Exato. papel curador ofertando a É novidade, porque oferecer. sozinho ele não vai conseguir navegar nessa multiplicidade de Não, oferta, não, não. né, e em comportamento do consumo a gente tem a questão da arquitetura de escolha, quando tem muita opção, você se perde e sai, E sai, porque exatamente. Se assusta, eu né. não dou conta, É. né, você falou da home lá do Netflix, né, que às vezes parece assustadora quando a gente está muito cansado ali, né, mas às vezes a gente quer intencionalmente escolher, É. mas é isso, quando você quer intencionalmente escolher, as plataformas estão aí para te oferecer, lógicas fáceis para você escolher por si só, mas de vez em quando eu também te dou uma Dá a novidadezinha opção de aqui é para verdade. você experimentar, acho que é por aí. Você trouxe esse ponto de dados, né, de você conseguir entender qual é esse super fã, nessa hiperpersonalização, de todos esses dados que você consegue ter acesso, o quanto você de fato consegue filtrar daquilo para te ajudar na estratégia de próximos passos? Esse é um processo quase que diário, né. Fora o volume de músicas que a gente recebe, né, a gente tem a relação com as gravadoras, que toda semana a gente sabe o que é prioridade para gravador, qual é o artista que vai lançar tal trabalho e por quê. E aí com isso, baseado no perfil de consumo, a gente fala muito de algoritmo, né, mas tem o outro lado que eu brinco muito que meu time trabalha com artesanato lá dentro, que é o quê? O time editorial, ele senta e vai olhar: "Ok, tem esses lançamentos, tem essas playlists que a gente curou, como é que foi a performance nos últimos dias? Subiu, caiu, tirei essa faixa, coloquei a outra, tá funcionando?" Ou seja, é quase esse artesanato que eu vou te entregar, né, para você entender não só lançamento, mas eu não atrapalhar o teu perfil de consumo. É aquela história, a gente não quer ter fricção para você, né. Então esses dados, quando a gente entra no nosso bastidor ali na nossa cozinha, a gente consegue entender de fato se novos gêneros, se novas músicas estão performando bem, se o álbum da semana, o lançamento da semana tá indo bem, se não tá bem, se a recomendação foi certa, se não foi, e a gente erra também, né. Então vão ter músicas que eu vou colocar ali, ela pulou muito rápido, eu falei: "Opa, tem uma coisa errada aqui. Deixa eu rever esse playlist, deixa eu rever essa recomendação", né. E o algoritmo também erra, né, Claro. pode errar, né, mas ele aprende muito rápido, essa beleza, né. Então ele consegue aprender rápido e te recomendar melhor, né. Então acho que a beleza de trabalhar com esses dados é isso, você tem real time o perfil de consumo de cada faixa. Eu acabei de vir de um painel que estava até comentando aqui, sobre a sensibilidade qualitativa, É. né, para os negócios. E aí você traz essa palavra artesanato que eu adoro, assim, é isso, né, por mais que a gente tenha algoritmo, IA generativa, e agentes autônomos, né, se não tiver o humano olhando para a sensibilidade deste outro humano que está do outro lado do balcão, como eu falo, que é o cliente, É. né, o consumidor, a gente vai errar. E dados não tomam decisões sozinhas, né? As decisões são apoiadas em dados, mas em última análise é o humano da sua equipe, É a mão na você, massa. né, e toda a direção estratégica, sua com os parceiros, com os gravadores, é que fazem gerar valor de verdade para o consumidor final, né. Acho que é Uhum. por aí. E pensando em marcas, como que as outras marcas se conectam, né, tem um desafio recorrente que são as marcas querendo se conectar com uma comunidade ou um fandom específico, eh
e trazer, né, se apropriar um pouco disso, né, fazer parte ali. Sinto que tem muitos acertos e erros, tem várias formas, desde o patrocínio simples, né, de um podcast ou de um festival de música, o que seja, até projetos mais imersivos e mais realmente pensado a várias mãos. O que que vocês acham que são, assim, os maiores pontos de atenção de erros e de acertos que uma marca pode ter nesse desejo de realmente participar, não só patrocinar, mas de fato participar de um fandom ou de uma comunidade? Eu tenho uma eu gosto de falar muito um conceito em inglês no samba, gringo no samba, perdão, que é o Maravilhoso. seguinte, né, nada contra os gringos, pelo contrário, mas assim, eu vejo muita marca tentando entrar na comunidade de uma maneira forçada, né, por isso que eu brinco esse gringo no samba, né. Então eu acho que existe uma oportunidade boa, dado que todo mundo já sabe, economia da atenção, comunidade, pertencimento, as marcas precisam entender exatamente como entrar sem forçar a mão. Porque a gente percebe, né, a gente esquece, né, que a gente também é ser humano e que a gente consome, e a gente sabe quando tá aquela coisa torta, né. Então o que eu tenho percebido, né, na relação com os parceiros aqui na Deezer é o seguinte: as marcas já começaram a entender que não querem te interromper, né, você tá ali na tua casa, cozinhando, fazendo um churrasco, eu não quero que uma marca venha me interromper, né, quero que ela agregue, quero que ela faça parte dessa jornada, né, sem fricção, né. E eu vou te dar um exemplo muito legal. O Itaú, instituição financeira, o que que eles fazem com a gente? Você vai numa agência hoje, você vai abrir uma conta. Não é um processo tão fluido em teoria, né, você tem que ver o teu perfil de crédito, você tem que ver o teu cartão de crédito, seguro, previdência, um monte de informação mais complexa, né. O que que o Itaú percebeu? Ele usa a Deezer para tirar a fricção desse processo. Então você tem a cesta financeira que você vai contratar, mas o gerente ali, ele te oferece a Deezer. Ou seja, o Itaú subsidia a licença da Deezer para você. Pô, você está comprando música para abrir uma conta, você está levando uma música de graça, né, menos fricção, né. O que que a gente percebe? Você abriu tua conta lá no Itaú, eu não trabalho no Itaú, não estou fazendo jabá no Itaú não, tá, só um exemplo, mas você começa a consumir música graças ao Itaú, você tem suas playlists, você gostou do aplicativo, quero cancelar minha conta do Itaú em algum momento. Pô, mas eu já uso a Deezer, eu tenho a Deezer de graça aqui graças aos caras. Não, vou continuar, né, e a gente vê, né, dados de extensão de lifetime value, de diminuição de CAC, ou seja, é a receita, a música entrando, como componente para diminuir fricção e fazer o pertencimento, fazer esse mergulho na jornada, entendeu? Eu acho que as marcas, se primeiro passo é gostar dessas pessoas da comunidade, ou pelo menos se interessar por elas, ou eu falo que gosto de gente, ou pelo menos finja gostar, nem que seja por interesse. Eu acho que é isso, assim, se interessar, ter curiosidade sobre essas pessoas, né, não colocá-las em caixinhas, não achar que elas são só gamers 24 horas por dia ou fãs de sertanejo 24 horas por dia, elas têm outros papéis sociais. Então se interessar por essas complexidades, e não ser esse, gente espalha-montinho que chega e o pessoal se Exato. afasta, sabe. Tem que, utilizar os termos dessa comunidade, tem que pedir licença para entrar de alguma maneira, né. A gente quando vai conhecer alguém, uma pessoa não apresenta a outra, você não se apresenta, Não. eu acho que quanto mais humanas essas marcas forem no processo de participar dessas comunidades, mais essa comunidade vai abraçar e entender que é legítimo, que é autêntico. Copa feminina ano que vem, né, pautar isso aqui. Marcas não podem ser oportunistas, já tem data, já está acontecendo o movimento, não adianta 1 mês antes, 2 meses antes as marcas começarem a falar, Abraçar a de futebol causa. feminino. Ah, Quer começar agora, né, já vai começar meio tarde, mas começa por agora a conversar. Quer, chegar junto dessa comunidade, chega Participar, né, agora, assim. participa antes, né, senão vai ser interruptivo, vai ser oportunista que é e pior não vai ser ainda, né. autêntico e vai ser rechaçado, né. Acho que é por aí. É, parece fácil, mas é difícil, né, por isso que tem sempre esses vocês e a gente, eu acho que entra como esses especialistas para ajudar essas marcas a entrarem, né, entrarem do jeito certo, Uhum. sem usar os termos errados, porque Identificar realmente quem são as ficar pessoas bem gringo no chaves dessa samba. comunidade, pedir para apresentar, assim, Exato. trabalho de campo, acho que dá para se inspirar até num trabalho de campo da antropologia. A etnografia é assim, você não começa a fazer um campo e chega lá se metendo Chutando a no porta da meio da frente, comunidade, da sociedade que você quer entender. Existe uma pessoa que te apresenta, que te introduz ali, então
Existem formas de mapear essas redes, entender quem são as pessoas líderes ali dessa comunidade, né, e pedir um pouco para apresentar. Eu acho que em analogia, acho que é por aí. Ótimo, gente. Infelizmente já está chegando no fim. Muito Boa. obrigada pela participação. Foi uma delícia a Foi um conversa. prazer, Obrigada, obrigado, prazer. adoramos.